Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, para ajudar vocês nas atividades agora do recesso, né, que vocês não estão estudando, eu preparei um vídeo aqui, vou explicar um pouquinho a matéria para vocês conseguirem fazer as atividades. Seguinte, nós tivemos aula já um pouquinho disso sobre o final do Império Romano. Eu tinha ficado doente na semana, né, na última semana de aula, então eu não pude continuar na aula, nessa matéria. O que a gente vai estudar hoje, então? A gente estudou bastante o Império Romano, reviu bastante. A gente vai ver como ele acaba, e o que vem no lugar dele. Então, hoje, quais são as três coisas que a gente vai estudar? Primeiro, como o Império Romano desapareceu. Depois, o que surgiu depois que o Império Romano desapareceu. Ou seja, se ele acabou, o que veio depois. E duas palavrinhas que a gente vai usar durante um pouco de tempo aí, que é a Idade Média. Beleza? Para começo de conversa, a gente tem um mapinha aqui do Império Romano. Então, o que a gente vai lembrar mais importante sobre o Império Romano agora? Primeiro é que ele se dividiu. Então, a gente vai lembrar que o Império Romano já eram duas partes. Vocês já lembraram disso, a gente falou de vários países que se dividiram. A Coreia se dividiu, a Alemanha se dividiu, e o Império Romano, no passado, também se dividiu. Então, teve um imperador chamado Teodósio, e ele dividiu o Império Romano de lá e de cá. O Império Romano do Oeste e do Leste. O Império Romano do Ocidente e do Oriente. Então, existiam dois impérios romanos. Esse daqui era a capital em Roma, que é o Império Romano do Ocidente. Esse daqui, capital em Bizâncio, que virou Constantinopla, por causa do imperador Constantino, que vocês lembram dele. Império Romano do Oriente. Por que ele se dividiu? Porque o Império Romano estava com muitos problemas, estava se enfraquecendo muito. E a segunda coisa que a gente vai lembrar do Império Romano estão vendo esse cara aqui, esse rei? Ele foi muito importante. Por quê? Porque com o tempo, o cristianismo, que nós já estudamos o que é essa religião, ela era perseguida pelo Império Romano e ela virou a religião oficial. Ou seja, ela era uma religião que você era preso antigamente, porque você não podia ser cristão, e depois o Império Romano virou cristão. Então a gente tem um desenho aqui do Constantino, rei de Roma, rei aqui, tá vendo a coroa? Segurando uma cruz. Ou seja, ele vira cristão. Esse imperador Constantino, ele também foi muito importante, por quê? Porque a partir dele, todas as pessoas passaram a seguir a religião do rei. Então, naquela época, você obedecia à religião que o seu rei tinha. Então, se o imperador romano era cristão, as pessoas virariam cristãs também. Até chegou, até chegar o imperador Teodósio, lembra desse que dividiu o império, que ele acabou com tudo. Ele falou: é proibido qualquer outra religião que não seja o cristianismo. Então, o cristianismo virou inteiro, o Império Romano virou inteiro cristão. Isso é muito importante, a gente vai ver por quê. Muito, 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 muito. O Brasil só é cristão, só tem muita gente cristã por causa disso. Então, aquela religião pequenininha que surgiu lá na Palestina, Israel, virou a religião do Império inteiro, beleza? Então, a gente está vendo aqui o Império Romano do Oriente, Império Romano do Ocidente, aqui onde Jesus morreu, Jerusalém, Roma, Espanha, Portugal, tudo era do Império Romano, e tinha o pessoal que morava fora do Império Romano. Esse pessoal que morava aqui, os romanos não iam com a cara dele, a gente já estudou. Os romanos tinham um apelido para esse pessoal, chamado de bárbaro. Esse apelido era meio para falar mal deles, porque os romanos se achavam bonzões e quem morava fora de Roma era zoado, era bárbaro, era inferior. Esses bárbaros, na verdade, eles não eram um povo só, eles eram um apelido. Então tinha um monte de povos, ó, vários, vários, vários povos, que eram povos guerreiros, que viviam fora do Império Romano e que de vez em quando eles invadiam o Império Romano. Então vamos ver mais ou menos como aconteceu isso. Então aqui nós temos, ó, o Império Romano e
os bárbaros, ok? Lembra do símbolo? SPQR, a cor vermelha. O que acontece? Os bárbaros vão ser importantes porque eles vão destruir Roma. Então, esse é o Império Romano grandão, que a gente está acostumado, e os bárbaros, eles moravam nessa região aqui, onde hoje é a Alemanha, Rússia. Eles sempre entravam em guerra com os romanos, mas os romanos ganhavam. A gente viu no filme Gladiador. Com o tempo, os bárbaros passaram a ter muita força e eles começaram a querer invadir e dominar o Império Romano. Até que veio um povo, estão vendo esse daqui, ó? Que foi um povo extremamente poderoso, chamado de Huno. Esse povo, os Hunos, o que eles fizeram? Eles começaram a guerrear com os bárbaros. O que os bárbaros fizeram? Invadiram o Império Romano. Foi como um dominó. Então, os Hunos invadiram os bárbaros, que invadiram Roma. E os Hunos também invadiram Roma. Então, ó, foi tipo um efeito dominó, tá vendo? Os romanos não sabiam o que fazer, porque eles estavam invadidos por muitos povos. E, com o tempo, o próprio Império Romano acabou perdendo. O próprio Império Romano acabou sendo destruído. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, até por enquanto. Então, a gente tem aqui uma parte importante da matéria, que é o Império Romano, ele foi invadido. Estão vendo essas risquinhas aqui? Por esses povos, eram muitos povos. Então, alamanos, francos, saxões, burgúndios, vândalos, todos eles eram eles tinham uma coisa em comum. Eles falavam mais ou menos a mesma língua e eles eram chamados de germanos. Então, o apelido que os romanos davam era bárbaros, mas esses povos eram germanos. E os hunos, ó, invadiram aqui e os romanos foram invadidos também. Os romanos não conseguiram ganhar essa guerra. E com o tempo, os romanos perderam tanto que até o rei de Roma, o imperador de Roma, se rendeu. Ele desapareceu. Ele perdeu a coroa. Ou seja, o próprio imperador de Roma não mandava mais. Se o imperador de Roma não mandava mais, quer dizer que Roma não existe mais. Ou seja, o país Roma tinha desaparecido. Então vamos ver um pouquinho mais com calma isso. Então, no final do século IV, um fator novo veio acelerar o processo histórico. Os hunos. Então, Huno, aquele povo que a gente sabe, que eu já expliquei para vocês. Huno é um povo que veio lá perto da China, inclusive. Então, os hunos vieram e atacaram os germanos, que a gente já sabe quem é, né? Os germanos, os povos que os romanos chamavam de bárbaros. Como eles foram pressionados pelos hunos e também porque eles queriam, Roma era muito rica, os germanos intensificaram seus ataques a Roma. Em 378, o imperador romano Valente foi derrotado pelos visigodos, ou seja, nem o imperador romano conseguia mais ganhar. Os visigodos, um povo germano, passaram a viver de modo independente dentro do Império Romano. Então, o que aconteceu? Com o tempo, os romanos tiveram esses povos aqui, ó, visigodos, morando no país deles. Então, imagina que os argentinos moram dentro do Brasil e obedecem às leis argentinas, não do presidente. Foi mais ou menos isso que aconteceu. O que nós vamos ter? Nós vamos ter um monte de povo fazendo essa invasão. Um monte. Então, se a gente olhar aqui, nós vamos ver que nós vamos ter aqui, em cerca de 405, o ano 405, outros povos vão invadir, outros povos germanos, liderados por vândalos, suevos. Todos esses povos são os povos bárbaros. Eles vão invadir Roma e, ó, eles saquearam Roma. Sabe o que significa saquear? Saquear é pegar força. Eles pegaram ouro, pegaram pedras preciosas, tapetes, eles destruíram
a cidade de Roma, roubaram um monte de coisa. E, de novo, ó, os germanos atacaram e saquearam Roma por uma semana. Ou seja, aquele império glorioso que ganhava todas as batalhas, ele tinha sido derrotado pelos germanos. Finalmente, nesse ano aqui, ó, 476, guardem essa data, que é uma data importante, os romanos, eles perderam a sua independência. Por quê? Porque nós tivemos um cara chamado Odroaco, que era um reizinho qualquer, e eles conquistaram Roma. Quando eles conquistaram Roma, quer dizer que a cidade já não mandava mais em nada. Então, o Império Romano do Ocidente, ele desapareceu. Isso quer dizer que o outro império sumiu? Não. O Império Romano do Oriente, ou seja, aquele que era lá, estava lá do outro lado, ele continuou existindo, ok? Então, o Império Romano do Oriente continuou existindo, mas o Império Romano do Ocidente sumiu. Então, a gente vai ver agora aqui no mapa, ó, o que nós estamos aqui, ó? O Império Romano do Oriente aqui, ele continuou existindo. A gente vai ver depois como ele acabou. E cadê Roma? Né? Não tem mais Roma. Se vocês olharem aqui, ó, nós temos nós temos aqui, ó, esse rosinha são os francos, nós temos ostrogodos, aqui, ó, onde está Roma, nós temos vândalos, nós temos suevos, nós temos anglo-saxões aqui na Inglaterra. Ou seja, teve uma mudança absurda. Teve uma invasão gigantesca de outros povos que destruiu o Império Romano. Então, o que que a gente vai tentar entender até agora? Então, vamos lá. O Império Romano sumiu. Então, quando que o Império Romano sumiu? Então, o Império Romano foi destruído. Destruído por quem? Pelos germanos, que tinham o apelido de bárbaros. Quando? 476 depois de Cristo. Por quê? Porque o Império Romano estava muito fraco. Estava muito fraco. Estava recebendo muitas invasões. Então, qual Império Romano desapareceu? Vou até arrumar aqui, ó, o Império Romano do Ocidente, onde ficava a cidade de Roma. Mas tinha o Império aqui do outro lado. E aí? E aí vai acontecer duas coisas importantes. Primeira coisa que vai acontecer é nós vamos ver isso daqui, ó. Isso vai ser importantíssimo. Esse cara aqui, ele é um chefe dos bárbaros. Ele é um rei dos bárbaros. Ele ganhou um nome muito famoso chamado Carlos Magno. Então aqui, ó, ele é um imperador, tá a coroa, mas tem uma coisa que chama muita atenção, que é isso daqui, ó. Peraí. Ele é um império bárbaro, não é? Ele é um imperador germano. O que isso tem importante, professor? Lembra do cristianismo? Então, os germanos, ou seja, os bárbaros, viraram cristãos. Isso foi muito importante. Por quê? Roma desapareceu, mas as coisas de Roma se misturaram com as coisas dos bárbaros. Ou seja, criou uma nova sociedade. Então, a religião cristã era romana. A religião cristã passou a ser a religião dos bárbaros. A gente vai estudar isso nas próximas aulas. Então, gravem isso. Foi um acontecimento muito importante da história, porque imagina que esse povo tivesse outra cultura e mantivesse outra cultura. Nós íamos esquecer Roma. A gente ia perder. Então, por exemplo, o nome dos planetas seriam outros, nós não falaríamos português. Por quê, professor? Porque o português, ele é uma mistura do latim com as línguas dos bárbaros. Ou seja, o português, ele mistura muitas palavras que era do latim, da língua dos romanos.
Então, nós não teríamos a religião católica, a religião cristã. Por quê? Porque a religião cristã, ela é a religião dos romanos. Os romanos tinham. Se a religião dos romanos sumissem, tinha desaparecido tudo. Mas os bárbaros pegaram a cultura dos romanos. Eles meio que guardaram a cultura dos romanos. Isso vai ser muito interessante, nós vamos estudar isso. Ou seja, começou uma nova época, uma nova sociedade, que não era nem mais bárbara, não era nem mais romana. Era uma mistura das duas coisas. Então tinha coisa dos romanos e tinha coisa dos povos bárbaros. Qual vai ser a nova sociedade que vai surgir? Então, nós vamos chamar essa sociedade de Idade Média. Por quê? Então, isso aqui vocês conhecem, uma linha do tempo. Então, nós dividimos a história em vários pedaços. Então, tá vendo aqui, ó? Aqui nós chamamos de pré-história, ó, aqui atrás. Ou seja, antes de ter começado os períodos históricos. Então, aqui nós chamamos de pré-história. Por que pré-história, professor? Porque nessa época não tinha nenhum livro escrito. Antes dessa data aqui, ó, de 4000 a.C., só tinha gente que não escrevia. Então, os historiadores falam, olha, essa época ela foi muito importante, mas a gente não tem coisa escrita. Quando tem coisa escrita, a gente vai falar de época da história. E nós dividimos essa época em nós dividimos a história em vários pedaços. É como a sua vida. Você divide em idade que você é criança, que você é adulto, que você é idoso. Te divide em pedaços. A história a gente também divide em pedaços. Então a gente divide em grandes pedaços. Os principais são esses 4 aqui. Então, tudo o que aconteceu na época do Egito Antigo, na época de Roma, tudo o que aconteceu vamos olhar a datinha aqui, ó, 4000 a.C. e 476, nós chamamos de Idade das Coisas Antigas. Chamamos de Antiguidade. Chamamos de História Antiga. Então, aqui tem o quê? Egito Antigo. Aqui tem Grécia Antiga. Aqui tem os romanos antigos. Tudo isso foram as coisas mais antigas que aconteceram no passado. Professor, quem deu esse nome? Foram os historiadores que deram esse nome. E os historiadores, eles deram esse nome nessa época aqui, ó. Tá vendo? Na época chamada de Idade Moderna. Então, foi nessa época que a história foi dividida. Foi nessa época aqui, ó. E o que eles falaram? Que eles tinham a antiguidade, que era lá, que aconteceu bem no passado, que começava quando o surgimento da escrita e vinha até começava com o surgimento da escrita, deixa eu pegar aqui, até essa data aqui, ó. O que foi isso aqui? Isso aqui foi quando desapareceu o Império Romano. Então, o Império Romano foi tão importante, que quando ele acabou, as pessoas falaram, olha, vamos mudar o nome. Vamos mudar de história antiga para história média. Esse média é uma palavra muito esquisita, porque médio significa o quê? Média significa meio. Mas meio do quê? Lembra que eu falei que a história foi dividida em pedaços? Que quem dividiu foram os historiadores? Então, os historiadores falaram, nós aqui, ó, a partir desse ano, 453, nós somos na Idade Moderna. Os romanos, os egípcios, os gregos viviam na Idade Antiga. Entre nós e os romanos tem a Idade Média. Difícil? Então deixa eu explicar de novo. Os romanos viviam num período chamado de Idade Antiga. Eles sabiam que viviam nesse período? Não. Eles não falavam que estavam na Idade Antiga. Esse nome foi dado bem depois. Os romanos desapareceram e esse desaparecimento foi tão importante que os historiadores, as pessoas que escrevem os livros de história,
eles falavam, vamos mudar o jeito que a gente chama. É igual quando você fica mais velho, você para de ser chamado de adolescente e vira adulto. Vamos chamar esse período de Idade Média. Esse período de Idade Média aconteceu um monte de coisa. E por que média? Quem deu esse nome foram as pessoas que viviam ó, nessa época aqui, ó. Na época do descobrimento da América, na época do descobrimento do Brasil. Eles falavam que eles eram modernos. Então, ó, nós somos modernos, eles são do antigos, os romanos, e teve um negócio no meio. A gente vai chamar isso de Idade Média. Não se preocupa, eu sei que é difícil, mas a gente está começando agora a estudar online, né? Eu não estou acostumado a estudar online, tipo, eu conheci essas coisas agora. Então, eu vou passar mais lição para vocês e vocês vão estudar agora para entregar até dia 27 de março. Vocês vão estudar no Google Sala de Aula e vão entregar as atividades. Atividades do quê? Da matéria que nós estudamos agora, que é na matéria que nós estudamos agora, que é o fim do Império Romano. Beleza? Então a gente estudou como o Império Romano desapareceu, o que surgiu depois do Império Romano desaparecer, e o que é a Idade Média. Lembrando, a Idade Média é o período. Opa! Idade Média. O período entre o final do período antigo, que é onde cai o Império Romano, até o começo da Idade Moderna. Então é essa época aqui que nós vamos estudar com mais calma, beleza? Até mais, gente.